Vai, Zé. Tá baixo aí. Eu acho que você veio só para sabotar isso aqui. Agora melhorou. Tá falando afastado. Bom, gente, boa noite a todos. Tá, sejam todos bem-vindos à Casa de Padre Pio. Principalmente aqueles que estão aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, meu nome é Daniele. Sou administradora aqui da casa. De vez em quando eu tenho a árdua tarefa de substituir o Luiz Augusto. Dessa vez, pelo menos, ele me avisou com 24 horas de antecedência. Não foi como da outra vez, com 2 horas. Mas, de certa forma, esse estudo vai ser uma continuação daquele um pouco mais aprofundado. Muito embora, quem não assistiu aquele, não fique preocupado, vai acompanhar esse aqui numa boa. E vocês devem estar até estranhando, né? Poxa, entra aqui numa casa espiritualista e a palestra começa com essa música, né? Mas é proposital. Eu acho que a gente está aqui para quebrar alguns paradigmas, alguns modelos, né? Alguns moldes que assumimos. Até porque quando a gente conversa sobre o ego, nós estamos conversando sobre esses moldes aos quais nos identificamos. E também porque eu gosto de divulgar, mais que dentro da minha natureza otimista, a felicidade que eu vejo quando autores, cantores, né, como o rapaz dessa música, Jason MRAZ, né, que o sobrenome dele é isso. Então, você vê um jovem como ele colocar milhares de adolescentes, pessoas cantando, né, essa música que tem um teor fantástico. Ele diz o seguinte, né, não sei se deu para todos verem a letrinha porque estava pequenininha, mas onde quer que estejamos, onde quer, qualquer lugar
Onde quer que estejamos, o amor está conosco. E nós sempre podemos retornar para casa, porque essa casa é o nosso templo interior. Então nós vemos a nova era chegando. São essas pessoas, pessoas como ele, e dentro de diversas áreas de atuação, que se nós tivermos olhos de ver, nós vamos ver que a diferença já começou. Nós estamos realmente vivendo num novo mundo, né? Mas tem aqueles que preferem só ter olhos de ver o antigo que aí está. E para começarmos esse estudo, eu gostaria que vocês acompanhassem uma meditação, que vai ser a nossa prece inicial, sobre a energia do amor, com frases de Deepak Chopra. Bom? O importante não é só acompanhar mentalmente não, viu gente? Mas sentir vibrar essas frases em todo o nosso ser. Nós somos energia e o nosso corpo se comunica através da energia, né? A voz, a frequência, tudo isso é importante para elevar a nossa vibração. Essas frases são de Deepak Chopra, sobre a energia do amor. Vamos refletir sobre elas? Três coisas são absolutas e não podem ser destruídas: consciência, ser e amor. Você estará amando quando souber que você é amor. O amor é um impulso de evolução que expande a vida. Qualquer desejo de crescer está seguindo o fluxo do amor. Se você bloquear seus desejos, vai bloquear seu caminho natural de crescimento. O amor é o início da jornada, o seu fim e a própria jornada. O caminho do amor está em toda parte, em parte alguma. Não há lugar onde você possa ir que esteja desprovido de amor, e lugar algum que você possa deixar que já não seja amor. O amor se baseia não no modo como você age ou sente, mas no seu nível de consciência. O amor pessoal é uma forma concentrada de amor universal. O amor universal é a forma expandida de amor pessoal. Amar outra pessoa não é algo distinto de amar a Deus. Uma coisa é uma onda e a outra é o oceano. A mente julga o que é bom e mal. O amor só traz o bem. Todas as orações são respondidas. As orações respondidas mais rápido são as que pedem entendimento. Os sonhos tornam-se realidade quando são guardados silenciosamente no coração. Não diga seus sonhos ao mundo, sussurre-os ao amor. O amor está em toda parte, mas em alguns lugares ele é bloqueado pelo medo.
As outras pessoas são espelhos de seu próprio amor. Na realidade, não existem outros. Sou o eu superior em outras formas. Quando você culpa e critica os outros, está evitando alguma verdade sobre si mesmo. As visões e os sons da natureza são lembretes de uma criação amorosa. A compreensão traz a verdade, que é o amor em ação. O amor é como a água. Se ele não flui, torna-se estagnado. Contemple o amor todo dia. As reflexões amorosas fazem o coração crescer. A mais alta expressão do amor é a criatividade. Amar inocentemente é permitir que os outros expressem quem são. As outras pessoas parecem erradas quando as perspectivas delas não correspondem à sua. Todos os desacordos são resultados da má compreensão do nível de consciência da outra pessoa. O poder organizador do amor é infinito. A solução nunca está no nível do problema. A solução é sempre o amor, que está além dos problemas. O amor nunca força. O amor é inteligente e só traz a você o que você precisa. O espírito é apaixonado. Sem paixão, ninguém pode ser verdadeiramente espiritual. A energia sexual é neutra. Ela pode ser amorosa ou não, dependendo de como você a use. Quando o sexo é totalmente amoroso, você experimenta a divindade através do parceiro. O verdadeiro amor está aqui e agora. O que quer que você possa recordar ou antecipar é apenas uma sombra do amor. Quando o amor é substituído por um objeto, o resultado é um vício. O tempo é o inimigo do ego e não do amor. Sentir a beleza é conhecer a verdade. Conhecer a verdade é estar amando. O amor não precisa de razão. Fala a partir da sabedoria irracional do coração. Um coração precisa aprender a confiar para estar tranquilo no mundo.
E precisa de estudo, né? Bom. Vamos para acender a luz, para a gente ver aí atrás. Minha voz já é um tom baixo, só no final para estar a gente dormindo. E lá vamos nós, né? O tema de hoje é a cura pelo amor. Né? E só existe somente essa cura, não existe nenhuma outra. Nessa meditação do Deepak Chopra mostra bem a nossa realidade. Nós somos esse amor, nós somos essa estrutura amorosa. Né? O espírito, quando ele vem se manifestar, o espírito entendendo como a consciência pura, né? A nossa consciência divina, para ele se manifestar no mundo da matéria, ele precisa de estruturas espirituais, porque ele é uma energia forte, pulsante. Então, essas estruturas se colocam, e aí, dependendo da escola, né, metafísica, espiritual, que você adota, você tem vários nomes para essas estruturas. Nós hoje, por uma questão didática, vamos trabalhar com o eu superior, corpo de luz, corpo espiritual, corpo mental, superior e inferior, o corpo emocional, que é basicamente o estudo da noite de hoje, e o corpo físico. Né? Mas é para vocês terem uma ideia do que vem a ser essas estruturas. O eu superior é justamente esse espírito que tudo sabe. Né? Todos nós nascemos com toda a sabedoria, com todo amor, com toda a potencialidade. Enquanto espírito, nós somos essa estrutura perfeita. Essa estrutura perfeita, com todo esse conhecimento, ele está guardado, digamos assim, no nosso inconsciente. Evoluir, né, seria basicamente cada vez mais sairmos da inconsciência e assumirmos essa consciência. Né? O nosso consciente hoje, o nosso ser consciente hoje, ele é bem pequeno. Nós temos consciência das coisas que acontecem agora, lembranças do que aconteceram nessa vida, mas grande parte está guardado no inconsciente. E nós ainda não temos uma estrutura energética capaz de absorver esse eu superior em sua totalidade. Então nós temos lampejos de conexão com esse eu superior, com esse espírito que tudo sabe. Quando nós temos essa conexão, conseguimos entrar em contato com ele, nós somos geniais. Nós somos pura criatividade, nós somos pura inspiração, temos um domínio fantástico sobre situações, antecipamos coisas, porque o espírito que tudo sabe o nosso projeto reencarnatório, sabe exatamente o que viemos fazer aqui, o que precisamos aprender, relembrar, digamos assim, porque enquanto espírito aprender nada mais é do que relembrar. Relembrar a nossa condição de que tudo podemos realizar nesse mundo. Então, esse eu superior, ele tem um corpo muito próprio, que é esse corpo de luz. Essas estruturas, a gente coloca didaticamente elas nominadas assim, mas na verdade, todas elas são estruturas energéticas que estão interligadas, não existe uma separação. Né? Com exceção do nosso corpo físico, que nós estamos olhando aqui e vendo, o restante são estruturas interligadas. O corpo emocional está ligado ao corpo mental, que está ligado ao corpo espiritual, que está, logicamente, ligado ao corpo de luz. Eu separei aqui o corpo de luz, mas eu fiz errado. Na verdade, a estrutura egóica, ela vem até aqui. O corpo de luz, ele já está integrado, não se formando essa dualidade que assistimos, que vivenciamos na nossa natureza espiritual aqui nesse mundo de terceira dimensão. Porque nós temos duas forças pulsantes em nós, que impulsionam o nosso processo evolutivo, que é a força egóica e a força do eu superior, do nosso eu divino, né, da nossa potencialidade pura. O ego, ele é uma estrutura muito importante, ele é uma estrutura divina que tem uma função muito importante nesse mundo. É ele que nos dá essa ideia de domínio, de realização, esse poder de realizar. Nós precisamos estar conectados sempre ao nosso ego, porque vivemos num mundo de terceira dimensão, em que temos que dominar o nosso meio. Você ser espiritual na realidade é o seu espírito ter o domínio do meio, e não o meio ter o domínio sobre você. O que acontece é que muitas vezes nós colocamos o ego, essa estrutura egóica,
à frente de todas as nossas decisões na vida. E o ego, ele tem uma estrutura basicamente de identificação. Nós nos identificamos com a vida aqui na Terra, com quem estamos aqui na Terra, com quem somos aqui na Terra, com posição, com profissão, com histórias, com fatos, com situações, pessoas. E por estarmos identificados com isso e achamos que isso tudo nos pertence, nós passamos a querer controlar todas essas situações. Então, o ego é muito essa estrutura de identificação. E essa estrutura de identificação, ela permeia todos os nossos corpos espirituais, com exceção do corpo de luz, por estar ligado ao nosso eu superior, ao ser divino. No corpo de luz, chega um dado momento em que ele se funde na nossa história evolutiva aos demais corpos, e ele não passa a trabalhar de uma forma dual, eu contra vocês, mas eu e vocês. O corpo mental, nós temos o corpo mental superior e o corpo mental inferior. O corpo mental superior, ele é sempre inspirado pelo eu superior, pelo espírito. Já o corpo mental inferior, ele está diretamente ligado à nossa mente. E a nossa mente é um caso sério, né? A nossa mente é aquela voz que não para. É uma tagarela que fica falando. E roda um programa. Nós temos um programa que vive rodando na mente. E esse programa, ele basicamente está embasado pela voz do ego. Um ego que está estruturado na identificação com essa vida. Um ego que se formou através de toda a nossa história, dessa e de outras vidas. Então, esse programa que roda na nossa mente, geralmente, é um programa que nos puxa para baixo. Porque está na identificação. É um programa de sofrimento. É um programa que está ligado ao nosso corpo de dor. Corpo de dor é um nome que Eckhart Tolle chama para o corpo emocional. Ele dá esse nome para o corpo emocional. Por quê? E o corpo emocional é basicamente, como eu disse, o tema da noite de hoje. Porque o corpo emocional, muito embora com a mente a gente possa dominar, de certa forma, pensamentos, dominar as nossas ações, né, as nossas atitudes, o mental, ele não tem domínio sobre o corpo emocional. Nós podemos até tentar, mas ninguém consegue dominar verdadeiramente a expansão, por exemplo, de uma emoção como a raiva. Você pode até querer, não estou com raiva, não estou com raiva, não estou com raiva, não adianta. Você está pulsando aquela energia. O corpo emocional, ele tem um registro das nossas emoções cristalizadas. Essas emoções foram cristalizadas a partir das várias vivências que tivemos nessa e em outras vidas. E, em geral, são vivências que têm matrizes como culpa, raiva, insegurança e medo. O ego, ele se alimenta dessas energias. Por isso que nós temos medo, por exemplo, de amar. A maior parte da população, uma grande percentagem da população, morre de medo de amar. Se envolve em relacionamentos de superfície, não de profundidade. Porque o registro emocional das experiências que tivemos no passado formam esse corpo de dor. Então a gente se fecha, a gente enrijece, a gente se relaciona, mas não desenvolve intimidade por medo de mostrar quem somos, de nos fazermos verdadeiramente conhecer. E ao mesmo tempo em que temos uma certa noção, ou digamos, ilusão, de estarmos ali amando verdadeiramente, não é amor. Quando a gente se relaciona com medo, nós nos relacionamos com as nossas carências, com as nossas inseguranças. Então nós criamos relacionamentos de dependência, não relacionamentos de amor. Então, por exemplo, somos pais e mães que amamos profundamente os nossos filhos, mas abrimos mão do controle? Silêncio diz muita coisa.
Nós amamos nossos filhos, orientamos, né? Mas ficamos profundamente chateados quando eles tomam atitudes que não correspondem às nossas expectativas. Porque o nosso amor é ainda um aprendizado. Né? Muito embora a gente fala em amor incondicional, no nosso estágio de aqui e agora, ele é muito condicional. Né? Tem uma amiga espiritual, Dona Modesta Cravo. Você está emocionada com a minha palestra? Está chorando assim? Ou é alergia? Estou entupidinha, tadinha. Que ela diz o seguinte, que nós vivemos uma grande ilusão do que vem a ser amor. Porque a gente não sabe discordar do outro sem gostar menos. A gente fica profundamente chateado ainda quando as pessoas discordam da gente, nossas posições. Por quê? Porque nós estamos presos à identificação do ego. Né? De querer ter o controle das situações, de querer impor as nossas vontades, impor as nossas opiniões, impor a nossa forma de vida, impor as nossas crenças. Né? Quando a gente descobre algo que é muito legal, a gente quer convencer o outro de que é bom para ele também. E muitas vezes não é. No nosso momento é ótimo, mas para aquela pessoa ali em outro momento, não é. E está tudo certo. Mas na nossa estrutura egóica, a gente quer impor. A gente desrespeita o outro no direito dele escolher quem ele é e ser quem ele é. Então, o nosso corpo emocional, ele é quase uma entidade, podemos dizer assim, que vibra e tem domínio sobre nós. E somente quem pode acelerar esse padrão vibratório e dissipar esses registros é o corpo espiritual. Quando a gente começa a fazer o movimento de descobrir que nós não precisamos nos identificar com as coisas desse mundo. Quando nós começamos a tomar verdadeiramente consciência de que somos seres espirituais vivenciando uma experiência nesse mundo. Uma experiência em que temos um mundo de relação com outras pessoas e que nós não precisamos competir com essas pessoas. Porque o programa que roda no ego e que nós absorvemos muito é: eu sou separado de você. E já que eu sou separado de você, eu estou sempre competindo com você. E já que eu estou sempre competindo com você, eu estou sempre avaliando e julgando você. E nós fazemos isso o tempo todo. O tempo todo. Se nós começarmos a estar atentos a esse nosso movimento interno, já vai ser muito bom. Porque a gente já começa a desfazer esse mecanismo egóico. Aliás, Eckhart Tolle, num livro maravilhoso, que só fala sobre estrutura egóica, que é o Despertar de uma Nova Consciência, ele é o mesmo autor de O Poder do Agora. Nesse despertar de uma nova consciência, ele diz que nós não precisamos temer o ego. Basta que a gente acenda a luz da consciência. E os seus mecanismos, então, passam a ser desfeitos. Porque enquanto estamos agindo na inconsciência, esses mecanismos estão acontecendo. Então a gente conhece uma pessoa e pela cara já não gosta, né? Metido, nossa, que sujeito insuportável, mas nem deu tempo de conhecer a pessoa. Mas é a nossa avaliação pela aparência do que vem a ser o outro. Isso é um mecanismo profundamente egóico. Ou então alguém que a gente acha que gosta de aparecer, porque de alguma forma mexe nas nossas estruturas, nos nossos conteúdos emocionais de baixa autoestima, de insegurança, e taxa a pessoa para afastá-la do meio, julga. A baixa autoestima, né, é a mãe de muitas das maledicências, né? A pessoa que ainda não consegue se colocar no meio com as suas qualidades, ela desenvolve um mecanismo de abaixar do outro, de desvalorizar o outro, para que ela então possa ter algum valor. São mecanismos egóicos, com base no medo de perder o lugar, no medo das pessoas não aceitarem como ela é, na insegurança. Então esses mecanismos fazem parte do nosso movimento espiritual aqui e agora. Esse corpo emocional, né, com essas estruturas de medo, de insegurança, de raiva, elas precisam ser trabalhadas. Porque são energias vibrantes e cristalizadas nos nossos padrões emocionais.
né? Nós temos alguns trabalhos específicos hoje, né, nessa nova era em que muitos terapeutas hoje começam a trabalhar de uma outra forma isso aí, porque na verdade esse trabalho ele parte muito de experiências, né? Geralmente algo nos chega por intuição e a gente desenvolve um trabalho que vai atuar, mas a ciência ainda está engatinhando, a ciência oficial engatinha nesse caminho. Geralmente trata as questões do corpo emocional tendo o olhar apenas do presente, né? Da infância, da vida que teve, até a vida de hoje. Quando esses padrões, eles são apenas reforçados na vida de hoje. São padrões construídos em muitas vivências nossas. Então, quando a gente trabalha com regressão de memória, a gente é capaz de observar como esses padrões se repetem e como o passado está presente no nosso dia a dia. É impressionante que a gente percebe frases que a gente repete há milênios. E essas frases são cristalizadas. Aí não adianta, isso não vai dar certo. E aí a pessoa faz de tudo para sair desse padrão. E aí começa até a achar por que não consegue? Porque não basta você trabalhar o pensamento positivo. Muitas vezes é necessário você desligar a ressonância dessa personalidade na vida de hoje. Porque são padrões emocionais cristalizados. São energias que estão bloqueadas no nosso corpo espiritual, no nosso corpo emocional. Quando nós estamos identificados com o mundo do ego, né, o mundo do ego, ele tem tempo e espaço. É aqui, é agora. Então a gente se identifica com essa vida. É um mundo em que nós estamos separados uns dos outros. E é um mundo em que a gente sofre muito. Porque por estarmos identificados com a vida presente, com a situação que nós estamos vivendo, o ego ele precisa se defender. Porque ele é uma estrutura frágil. Então ele cria mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa, eles estão sempre reforçando a separação do eu e você, eu e o outro. No dia a dia, isso se manifesta principalmente através do julgamento. E por que a gente fala isso? Porque o julgamento é uma das medidas que nós desenvolvemos na vida da gente e que mais nos afasta do contato com o nosso eu divino. Todos nós aqui que já estamos na casa de Padre Pio, a gente ouve muito falar e a gente trabalha muito pela graça, né? Nós não precisamos ficar aqui na lei do karma, colhendo o que plantamos, colhendo o que plantamos, colhendo o que plantamos. A gente pode, já tem consciência da capacidade que a gente tem de fluir pela graça. Mas como o próprio Luiz diz, a graça não é de graça, né? E para isso é necessário que a gente consiga conquistar algumas formas de agir diferentes. E uma que nos prende, e vai prender por muito tempo ainda, a lei do karma, é o julgamento. Por quê? Porque com a medida que a gente julga o outro, é a mesma medida que a nossa consciência está vibrando e estagnada. Porque evoluir é evoluir em nível de consciência. Então, se eu estou vibrando no julgamento, na crítica, na rigidez, padrão puramente egóico, para se defender do que acha e julga ser uma ameaça, então se eu estou criando essa medida para mim, eu ainda estou nessa roda do karma, eu não consigo sair disso. E como é que eu consigo sair dessa medida? Quando eu passo a viver pelo mundo do espírito. Quando eu mudo o meu programa do ego. Porque o ego ele pode ser um aliado nessa evolução. Ele é uma energia poderosa, é um fator determinante de muitas conquistas. E ele pode nos auxiliar e ser um aliado na conquista do nosso ser espiritual. Nesse nosso caminhar evolutivo pelo mundo da graça. Abrindo mão dos nossos julgamentos. E como é que a gente faz isso? É fácil? Como desenvolver essa medida? Tem receita? O que vocês acham? Tem gente assim cambaleando a cabeça, tem que fazer pergunta para acordar.
O que vocês acham? É possível sair dessa medida? Claro que é, né, gente? Senão vocês não estariam aqui, eu não estaria aqui nessa casa, né? É claro que é possível. E não é preciso grandes movimentos, mas grandes, talvez, movimentos de consciência. Em primeiro lugar, parar de brigar para ter razão. Brigar para ter razão, para querer levar vantagem numa discussão, para predominar a sua opinião, é um padrão egóico, forte e dominante. Tem aquela frase que a gente repete a beça, né? Entre ter razão e ser feliz, eu prefiro ser feliz. Aí surge uma oportunidade, esquece a felicidade, briga para ter razão. Né? Em casa, com o filho, com o marido, com a mulher, com o chefe. Com o chefe às vezes não, mas com o subalterno. Não é? Por quê? Porque isso é ainda uma reação. Nós reagimos ao invés de agir. Quando a gente quando a gente reconhece o nosso próprio valor e para de competir com o outro. A comparação é uma estrutura egóica forte. Porque o ego, ele é frágil. E nessa estrutura frágil, ele precisa se defender por ser frágil. E aí ele desenvolve mecanismos egóicos, por exemplo, como a arrogância, como a prepotência. Por quê? Porque ele precisa impor o seu valor nesse mundo. Ele precisa defender essa estrutura que ele criou, para que as pessoas não cheguem perto dele. Ele tem medo de se mostrar. Ele vai, na verdade, ofuscando o nosso eu superior. Porque o nosso eu superior não precisa de nada disso. Quando nós temos consciência de quem somos, quando a gente começa a dar valor ao que nós já conquistamos, a reconhecer o quanto somos, e nós somos boas pessoas, nós somos bons, a nossa essência é muito boa. A gente pode vitalizar isso sempre na vida da gente e fluir com ela. Quando a gente tem essa certeza, a gente passa a viver com naturalidade, com espontaneidade, sem medo de mostrar quem somos, sem medo de sermos amorosos, afetuosos, com medo do que os outros podem pensar, o que os outros vão dizer. Está dando mole. Isso tudo é estrutura egóica, de defesa, para que você se feche nesse mundo. Então, assim, você não pode ser amoroso, mas você pode ser agressivo e grosseiro. São os valores trocados. A nossa natureza é uma natureza amorosa. Jesus era profundamente amoroso. E os evangelhos de vez em quando escorregaram e deixaram mostrar essa natureza amorosa do Mestre, porque fizeram tudo para modificar isso, né? Mas se nós tivermos olhos de ver, quantas vezes Jesus declara o seu amor por nós no Evangelho? Ele declara, ele fala do amor que ele tem por todos nós. E mais, tem uma parte do Evangelho que, quando eu li, me tocou muito profundamente. É a parte em que ele fala que vai ser traído. E João, né, que era o espírito, o discípulo que ele amava, né, que tinha um carinho especial, se atira nos braços de Jesus e fala: quem será, Senhor? Imagina, para um espírito ter intimidade, uma pessoa de chegar e se atirar no braço, né, nos braços de Jesus. É porque ele dava essa liberdade. Ali conta com uma naturalidade muito grande isso. Então, a nossa estrutura espiritual é uma estrutura amorosa, é uma estrutura afetiva. E somente quando nós assumirmos essa afetividade, essa amorosidade, a nossa bondade, a nossa doçura, a nossa ternura, a nossa bondade, é que nós vamos conseguir modificar os padrões impressos no corpo emocional, modificando a culpa, a insegurança, o medo, a raiva, pelas estruturas amorosas, a nossa verdadeira natureza espiritual. Porque tudo isso foi construído pelos padrões egóicos. Quando nós realmente assumirmos a nossa verdadeira natureza espiritual, nós vamos dar abertura para que outros padrões sejam construídos. E
esses padrões é que vão criar novas matrizes no nosso corpo emocional. Então, todos aqueles corpos que trabalham integrados, eles terão a capacidade de se integrar ao corpo de luz. O ego, na verdade, um dia se fundirá às nossas estruturas espirituais. Deixará de ser um mecanismo dual para se tornar uno. Ele se fundirá e passará a trabalhar como aliado da nossa evolução. Então, sabermos que isso é possível já é um grande passo no nosso caminho da evolução. Temos é que dar atenção e prestarmos atenção ao que estamos fazendo no nosso dia a dia. Como trabalhamos o nosso medo? Por que do medo? Qual o fundamento do medo? Na Deepak Chopra, até a última frase dessa meditação, que é belíssima, ele fala, né, é preciso aprender a confiar para andar tranquilo no mundo. Como anda a nossa confiança, hein? A gente entrega? A gente está tranquilo? Ou a gente quer o controle da situação? Nós sofremos de ansiedade? Nossa, foi quase uma unanimidade. Ansiedade é o controle do futuro, gente. Uma mente ansiosa é uma mente que está vivendo o futuro, a ansiedade do futuro por conta do controle. Ela não vive o aqui e agora. Porque, né, é o mantra de sempre. O Valério não aguenta mais ouvir, né? O que é, é. O que não é, não é. Esse é o mantra que nos traz para a realidade, do presente, do aqui e agora. Viver no passado já foi, não é? Não dá para mudar. Tá lá. E o futuro será. Nós também não temos domínio sobre ele. Mas o aqui e agora, mas a nossa mente, estrutura ainda egóica, porque nós vibramos na mente inferior e não na superior, porque se fosse na superior, nós entregaríamos e viveríamos um dia de cada vez, como Jesus nos orientou no Sermão da Montanha, quando ele fala, né? Olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Não fiam, não tecem, nem Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu como um deles. Por quê que a gente vive aflito com o dia de amanhã? A cada dia basta o seu mal. Já falando, viva o presente, o aqui e agora. Por que ficar preocupado com o futuro? Você nem sabe se vai estar aqui no futuro. O momento de agir é aqui. Mas a mente ou está lá, no passado, ou está no futuro. Então, é o mantra, hein? Anotem. O que é, é. O que não é, não é. Ah, mas e se... E se já... Não é. Então, nem perde tempo com isso. Porque é desgaste energético à toa. Pode nem acontecer. Porque o e se é sabotagem. Para minar a nossa confiança no presente. Para minar nosso poder de realização que está no presente. Quanto tempo a gente perde do dia imaginando situações hipotéticas que nunca aconteceram e nunca acontecerão? A gente discute por pensamento. Vamos combinar. Quantos de nós discute, quebra o pau com o outro pelo relacionamento, né? Por pensamento. E às vezes a pessoa nem mais aparece na sua vida. Gastou energia à toa. Quantas vezes a gente sofre imaginando o que vai ser se eu perder o emprego, se ficar doente, se isso, aquilo acontecer, e tira o foco do presente, no que você poderia realizar aqui e agora. No seu trabalho, em casa, aproveitando a companhia das pessoas que estão aqui agora com você. Sabe lá se amanhã você vai ter a chance de cruzar com essa pessoa de novo na sua vida? A vida é uma oportunidade maravilhosa em que nós trocamos energia, conhecimento, em que nós temos a oportunidade de construir teias de laços afetivos maravilhosos. Porque nós estamos aqui para isso, para aprendermos uns com os outros, principalmente com as pessoas que são diferentes da gente. Porque você lidar com quem tem afinidade, com quem pensa igual, é fácil. Vai lidar com quem é tudo oposto de você. Mas é ali no que é oposto de você que a gente verdadeiramente começa a trabalhar
as nossas estruturas egóicas. Por isso que a providência divina, na sua sabedoria infinita, coloca esses diferentes no nosso caminho. E não adianta fugir deles. Pode andar 1000 quilômetros que vai parecer outro igual. Porque faz parte do nosso caminhar. O outro é um instrumento para mostrar em nós o que precisamos mudar em nós. O problema nunca está no outro. Não temos mais, na condição que nós já temos, né, de entendermos que somos seres espirituais vivenciando uma experiência na Terra, ter a ilusão de que o problema está no outro, que a questão está no outro. Ah, que fulano me irrita, fulano é irritante. Tudo bem, ele pode ser, mas a irritação é sua. Como é que você trabalha essa sua impaciência? Essa sua intolerância? Quantas vezes a gente pede isso não tendo consciência, né? Eu acho graça, às vezes eu fico rindo das pessoas que chegam reclamando, né, das situações que vivenciam e depois oram a oração de São Francisco. Assim, caramba, quem ora, quem reza a oração de São Francisco conscientemente, com grau mínimo de consciência, está pedindo para viver no mundo, no meio de conflito, no meio de tristeza, no meio de desunião, no meio de treva, para que ele possa ser instrumento de paz. Você vai ser instrumento de paz onde a paz reina? Não. Você vai ser instrumento de paz onde ela não existe. Aí, Deus atende os pedidos e manda. Toma as experiências que você me pediu. Aí reclama. Porque as pessoas são difíceis, porque o mundo vibra negativamente, porque, nossa, tudo escuro, tudo em sombra. Eu falei, caramba, você pediu essa experiência, então reza com mais consciência. Para de ficar repetindo as coisas automaticamente. Porque quando a gente pede na oração de São Francisco para ser um instrumento de paz, a gente pede para vivenciar essas situações. Mas a melhor parte é depois. Senhor, fazei que eu procure mais amar que ser amado. Essa então é fantástica. Eu não conheço uma pessoa que não reclame de que as pessoas não amam, não entendem, não compreendem. Aí eu tenho até medo, porque quando eu falo isso em palestra, as pessoas falam, Dani, parei de fazer a oração de São Francisco. Eu sei, não, mas não é para parar. É para compreender. Porque ela é um mantra. A oração de São Francisco, vocês não precisam orar mais nada. Mas se fizer a oração de São Francisco e conscientemente trabalhar para ela se incorporar a você, você se liberta do padrão egóico. Você sai daquela coisa egocêntrica de só ser servido, de querer para si. Você se torna um canal de luz nesse mundo, porque na verdade nós podemos ser esses canais de luz quando a gente percebe que Deus age através da gente. Ah, eu não consigo perdoar. Tudo bem. Se você acha que o que a pessoa fez para você é tão grave que você não consegue perdoar, reconheça isso em oração. Senhor, eu não consigo perdoar, mas o Senhor pode perdoar através de mim. A energia do perdão vai passar por você e vai, com o tempo, conseguir diluir essa matriz que ficou ali impressa de não conseguir perdoar. Quando você consegue se tornar um ser curador, não é você que cura. É a energia divina de cura que se realiza através de você nesse mundo. Então, quando a gente vive com essa consciência de que, na verdade, o que nós realizamos nesse mundo pode ser a realização de Deus através da gente, a gente caminha para uma condição de unidade. E somente assim. Porque se nós acharmos que somos só nós, de puro poder, nós estamos no ego. Nós estamos na ilusão. Ah, eu tenho um amor incondicional. Quando eu cheguei nessa casa aqui, desliga esse negócio. Desliga a gravação. Era um amor incondicional incrível. E as pessoas se estapeavam para sentar aqui nesse sofá. Mas pera lá. O amor meu é incondicional, mas eu brigo por um lugar? Que amor incondicional é esse? Que eu não consigo ceder um espaço para que outra pessoa venha sentar.
Nós vivemos muito a ilusão de que somos bons. Mas nós temos a bondade. Sim, nós somos bons. Mas precisamos desfazer as estruturas egóicas que acham que nós somos melhores que o outro. Nós somos bons e eu sou bem mais boazinha que você, Tarcísio. Entendeu? Porque se eu estou já na comparação de ser mais que o outro, eu ainda estou na estrutura egóica. E essa estrutura está ofuscando, na realidade, a bondade que eu trago, que eu sou. Porque se eu sou filha de Deus, tudo que Ele é, eu sou também. Eu tenho DNA divino. Todos nós temos esse DNA divino. E todos nós temos a capacidade de ativar todas essas potencialidades em nós. Quando a gente consegue acender a luz da consciência, do superior em nós, e essa luz ir desfazendo os mecanismos de separação. E o julgamento é a primeira medida que realmente impede que a gente consiga cruzar essa fronteira, porque ele bloqueia energeticamente. Toda vez que eu me comparo ao outro, que eu julgo o outro, que eu faço um juízo de valor sobre a conduta do outro, ou o jeito de ser do outro, e de mim mesmo, na verdade eu estou julgando e eu estou me separando dessa unidade divina. Toda vez que eu me separo, eu estou ganhando. Toda vez que eu me sinto unido a alguém, eu estou vibrando no meu eu divino. E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele colocou muitas forças, né, para trabalhar essa nossa energia superior. E muitas forças que ainda são muito mal compreendidas pela nossa natureza, ainda aqui na Terra, né? Existem forças que, e aí é um estudo que eu estou fazendo ainda, não vou nem entrar em profundidade, porque eu ainda estou compreendendo essas forças, mas, por exemplo, nós temos a força do amor, que é essa força que cura, que é essa força maravilhosa, é a nossa energia divina. Nós somos esse amor. Mas nós temos a força de Eros e a força sexual também pulsando em nós. Todas com uma finalidade fantástica. Eu estava estudando um livro em que estava falando que a função da força erótica, mal compreendida nesse mundo ainda, nós não compreendemos a sua finalidade, é justamente nos impulsionar para o conhecimento do outro. Ela chega a ser confundida com a força do amor. Porque na energia de Eros, a gente tem inicialmente esse impulso de ceder, o impulso de ir ao encontro do outro. Se nós ficássemos apenas na energia do amor, né, e a energia de Eros está para as pessoas ainda em desenvolvimento de consciência menor, como a energia do amor já está para nós, porque ela impulsiona esse movimento. O movimento de querer conhecer a outra pessoa. A força sexual, ela não está ligada, muito embora tenha a ver com a força erótica, ela não está ligada puramente à força de Eros. Ela pode existir sem Eros. É quando você usa a força da criação. A força da criação em todos os sentidos. Nos níveis mais elevados, a força sexual permeia tudo que é criado. De pensamentos a mundos. No nosso mundo de terceira dimensão, nós utilizamos essa força sexual para criarmos outros seres, obviamente, e para nos alimentarmos energeticamente. É uma força poderosa, é uma força importantíssima. Quando bem canalizada e unida à força de Eros e ao amor, ela impulsiona a nossa evolução de uma forma fantástica. Porque a gente se doa e recebe e experimenta a unidade, que é o que Deepak Chopra também coloca nessa meditação que se iniciou, né? Que quando você tem a relação sexual, né, e que a entrega de alma para a alma, você experimenta a divindade. Isso fica registrado no nosso psiquismo.
E esse êxtase que você tem nesse encontro te impulsiona a querer isso de uma forma mais ampla. Então isso também está impulsionando a nossa evolução para a conquista dessa unidade. Então nós vemos a sabedoria divina agindo de todas as formas para impulsionar a nossa evolução, para que a gente saia das nossas estruturas egóicas de separação e perceba que estamos todos ligados um ao outro, sim. Que nós somos todos partes de um mesmo universo, sim. Que não adianta eu ficar fechado na minha vida e não olhar para quem está do lado. Que, na verdade, dar e receber é uma troca permanente e incessante no universo. Se eu me fecho na minha estrutura egóica, só querendo receber, eu estou contrariando a lei universal, que é essa lei de dar e receber. Vai chegar um momento em que eu vou sofrer de desnutrição. E aí vem as dores, aí vem as doenças, porque a gente se fecha. O movimento egóico é muito de fechar em si, de se autocentrar, quando todo o universo, né, ele pulsa, ele dá e recebe. Toda a energia criadora é assim, dar e receber. Estão todos acompanhando alguma pergunta? Alguma coisa? Está indo direitinho? Bom. Dani, eu tenho uma pergunta. Dani, Sim? você não acha que esse julgamento que a gente faz é muito aprendido na infância? Você não educa o filho ensinando a julgar? Olha que menino está fazendo coisa feia. Olha Eu parto do princípio que a gente deseduca os filhos. Pois é, Dani. Né? Se os filhos não tivessem pai e mãe, eles estariam mais bem servidos. Porque a gente passa para os nossos filhos os nossos julgamentos, os nossos medos, as nossas paranoias. Por que Jesus fala que a gente deve ter o olhar, né, da criança? Porque a criança vem para esse mundo, ela não tem as impressões. Claro que ela tem a bagagem espiritual que ela traz, mas ela está aqui para receber novas impressões. Agora nós, pais e mães nesse mundo, né, a gente faz muita besteira, né? A gente primeiro desconsidera o sentimento da criança. Ela sente raiva, sente medo, a gente fala que aquilo é feio, que não é para sentir isso, né? Acho que hoje já melhorou muito, mas quando eu era criança, eu, menina, podia chorar, mas meus irmãos não, porque era feio. E eu perguntava, mas eles não sentem dor? Eles estão de castigo que nem eu e eles não podem chorar? Porque a gente vai fazendo uma confusão, né? E o julgamento, sem dúvida. Sem dúvida, porque a gente começa, não, com esse coleguinha você pode andar, com esse coleguinha você não pode andar, né? Um dos maiores, e aí compartilhando com você, né? Uma das maiores dificuldades que eu tive na minha vida foi quando meu filho, na época com 15 anos, ele tinha coleguinhas que estavam envolvidos com drogas. E aí? O que eu ia falar para ele? Não anda com seu amiguinho? Mas isso não é julgamento? E aí vem, né, todas as crises de consciência de tudo que você fala para os outros e você considera para você. E aí o jeito que eu tive realmente de lidar com meu filho, e hoje eu particularmente acho que foi o melhor, foi colocar para ele a realidade. Meu filho, se hoje ele é seu amigo, você tem condição de ajudar o seu amigo. Cuidado para não ser influenciado com ele. Eu orientei, né? Determinados lugares, se você estiver junto, se tiver batida policial, meu filho, você vai parar junto na delegacia. Mas eu nunca impedi meus filhos de andarem com os amigos deles, né? E eles conseguiram fazer essa separação bacana, mas eu sempre trabalhei com a responsabilidade e com a consciência. Claro que muitos me acharam uma louca, né? Já se viu, Daniela, ele não está bem, mas eu nunca tive assim, porque eu acho que realmente o julgamento não é o caminho. Né? Quem somos nós para julgar? Né? Porque, e acho mesmo que se as pessoas entram e saem das nossas vidas, nós sempre temos condições de mostrar possibilidades melhores. Então, assim, a minha linha de educação nesse campo com os meus filhos foi essa, de fortalecer os valores, né, deles e orientar para que eles ajudassem o colega. Né? Até que teve um dia, que a gente se mudou de Friburgo, né? Voltei para o Rio em 2009. Há pouco tempo, esse meu filho mais velho, hoje já está com 21 anos, ele esteve em Friburgo, estava andando de madrugada, um dos colegas dele o assaltou. Não reconheceu. Ele falou assim, mãe, fulano de tal me assaltou. Eu falei, mas como assim, meu filho? Não assaltou porque eu saí correndo, mas era ele. Eu falei assim, é triste, né?
Mas eu acho assim que nós temos condição de contribuir para um mundo melhor, sim. Eu acredito na força do bem. Isso é um valor que eu tenho absoluto. Eu acredito na força do bem. Eu acredito que o invisível nos protege, que Deus nos protege, que a gente não tem que ter medo absolutamente de nada. Porque quando a gente se conecta com a luz nos protege. E o medo não nos protege de absolutamente nada. O que tiver que acontecer, se tiver no nosso programa, vai acontecer. A preocupação que você tem com seu filho andar de madrugada na rua não tira ele dos riscos, mas pode ser uma força que vai colocá-lo em risco, porque o seu medo é a energia que você está jogando em cima dele. Quantas pessoas que têm medo de ser assaltadas são assaltadas? Porque o medo atrai, né? Eu atraio baratas, eu tenho medo, eu tenho pânico de baratas. É mesmo. Eu acho que aquelas anteninhas são para detectar quem tem medo. Elas vêm na minha direção. O medo atrai. Assim como nós vamos com a nossa energia atraindo as situações. Quando a gente percebe que a gente se abrindo para esse canal dessa energia superior, da energia divina, perpassar pela gente e ativar em nós o que é preciso para a nossa realização nesse mundo, os caminhos se abrem. Pessoas incríveis começam a surgir na nossa vida. Pessoas assim que a gente nunca deu muita importância para conversar, mas são 30 minutos de uma troca tão intensa de conhecimento, de afeto, e aí uma conexão que se faz de alma. E nesse mundo, todo e qualquer relacionamento é conexão de alma. A alma está conectada com o outro. E quando há essa conexão, não existe distância, não existe tempo. Né? Minha mãe desencarnou, já tem o quê? 18 anos. Né? Para mim não tem 18 anos. Para mim parece que foi ontem. Porque eu não me sinto separada da minha mãe. Não me sinto separada das pessoas que eu amo e que passaram pela minha vida. Porque essas conexões, elas são de energia. E elas permanecem. Tem pessoas que estão distantes da gente, a gente sabe quando está pensando na gente. A gente sente um calorzinho aqui bom, gostoso. Né? Aí, se você consegue entrar naquela energia, você sabe até quem é. E outras vezes também, né? Isso não é um exercício muito legal não, porque quando vem a farpa, a gente também sabe. Mas também se protege? Claro. Quando a gente pega os ensinamentos de Jesus e o Sermão da Montanha, ele é um tratado para a gente trabalhar o nosso eu divino e abrir mão dos nossos padrões egóicos. Não precisa de mais nada. Fica só com o Sermão da Montanha. E ele fala muito claramente, o reino dos céus está dentro de vós. Ele não vem com a aparência exterior. A gente não precisa mostrar que é bom. Quem é bom é bom. Não precisa mostrar para o outro que é bom. Você cede. Né? Se alguém te pede a capa, cede também a túnica. Se alguém te pedir para andar com ele 1000 léguas, ande com ele 2000. Faça esse movimento de sair de você e ir na direção do outro. Porque o ego quer para si. Ah, fulano não me deu atenção. Ah, não me serviu direito. Ah, não fez o que eu queria. Nem lembrou que eu existo. Não me ligou no meu aniversário. Sabe-se lá o que aconteceu na vida de fulano para não lembrar que ligou no seu aniversário, pessoa mais importante do mundo? São os nossos padrões egóicos. São os nossos padrões egóicos. E a gente se chateia por cada besteira. Se a gente fizer esse exercício, né, de sair do mundo do ego, ir para o mundo do espírito, fica tudo tão mais fácil. Porque no mundo do ego, você está identificado com tudo isso. No mundo do espírito, não. O mundo do espírito não tem tempo, não tem espaço. Ele existe. E aí os problemas acontecem aqui nesse mundo. Você sai e olha de cima. Com a consciência. Por que isso está acontecendo, hein? O que eu preciso trabalhar em mim nessa situação? Porque se ela está acontecendo, ela vem me ensinar alguma coisa. Vamos pedir entendimento a Deus. Deixa eu pedir entendimento ao meu poder superior, ao divino que existe em mim, para que ele me dê lucidez. Lucidez, vem de luz. Para que ele ilumine essa situação. Porque a solução nunca está no nível do problema. A solução está no nível além daquele problema. E você só consegue enxergar se você se desligar.
Se descabelar, desesperar, se chatear, só vai se desgastar. Então esse é o movimento de sair do ego e faz o movimento para o seu ser divino, para o seu eu superior, para o seu poder superior. Interno, está aqui. Todos nós temos condições de acessar e acessamos. Às vezes consciente, às vezes inconscientemente. Mas podemos fazer esse exercício diário, porque quanto mais a gente ativar isso em nós, mais a vida flui, mais fácil as coisas ficam. Então aqui está uma confusão danada. E eu estou aqui olhando. Aí a pessoa fala, e aí, ó, tomou alguma coisa. Daniela, qual chá que você está tomando? Eu falei assim, erva cidreira apenas. Porque você não faz parte desse burburinho. Nós não fazemos parte disso aqui. Tudo isso que acontece aqui são apenas questões necessárias para que a gente aprenda a fazer esse movimento. Sair do ego e ir para a nossa casa de volta, como estava na música inicial aqui. Nós levamos a nossa casa onde quer que estejamos, ela está aqui, é interna. E essa casa interna, ela é repleta de amor e de sabedoria. Porque nós somos esse amor e essa sabedoria. O conhecimento de tudo, o movimento evolutivo é relembrar a nossa natureza. Quem nós somos. O nosso ser divino. Deixar esse eu superior tomar posse. Assumir verdadeiramente a nossa natureza. A nossa naturalidade. A nossa espontaneidade. Sabe, tirar as máscaras. Eu não preciso mostrar que eu sou forte. Eu sei que eu sou. Mas me permitir também ter os meus momentos de fraqueza. Porque eu também tenho. Aceitar que eu tenho os meus momentos de alegria e chorar nos meus momentos de tristeza. Né? As pessoas que sabem que a gente é espírita acham absurdo a gente chorar quando alguém morre. Mas ué, caramba, eu não sinto a dor da perda? Porque nós nos alimentamos uns dos outros. Energeticamente, uma pessoa que convive conosco, ela nos alimenta diariamente com a sua presença, com a sua palavra, com os seus gestos diários. Quando ela sai, há uma desnutrição energética. Isso se chama saudade. Então, isso acontece, isso é real. Por que eu vou bloquear? Porque espírita não chora, porque sabe que existe a realidade espiritual? Sei. Eu sou parte dessa realidade espiritual. E sinto saudade. E choro sim. E é natural. Por que nós temos que negar quem somos ou o que sentimos? Isso faz parte de uma cultura egóica. De que temos que criar máscaras, temos que criar posturas. O que os outros vão pensar? Se a gente fica preocupado com o que os outros vão pensar, o nome disso é vaidade. Pura estrutura egóica. Você joga para a plateia. Você ainda está no medo que o outro não aceite do jeito que você é. Está no medo de que o outro te critique pela postura que você tomou. Então você não toma a atitude que você acha correta aqui dentro, mas a que você considera que o outro vai gostar que você tenha. Em geral, os relacionamentos amorosos são assim, né? A gente não se mostra para o outro. A gente faz jogos. Depois não sabe o que deu certo ou deu errado. Porque está no jogo de cena. Você não se mostra como é. O outro também não. Estão querendo se conquistar. Se conquistam. Se casam. E aí, no dia a dia, se mostram. Nossa, mas essa não foi a pessoa com quem eu me casei. Realmente não foi. Mas no dia a dia se mostrou. Mas por quê? Porque vestimos papéis. Vestimos papéis porque não confiamos na nossa natureza. Não confiamos em quem verdadeiramente somos. Vibramos ainda na insegurança e na baixa autoestima. E quem vibra na baixa autoestima cria papéis. De que como é que é? Palestra de segunda-feira, não vou nem usar o termo que eu vou usar. Mas que é uma pessoa incrível. De que é muito bem resolvido. De que não é inseguro. De que não é ciumento.
depois que casa vira um caos. Mas por quê? Porque estava no ego. O ego que, para se fortalecer e se identificar, cria papéis. Agora, já pensou? Respira fundo, mostra quem você é com toda a sua plenitude. Ser natural, olha que coisa legal você poder ser quem você é com as pessoas da sua convivência. E espontâneo. Tem vontade de falar besteira? Fala. Tem vontade de dar uma gargalhada? Dê. Tem vontade de falar um palavrão no futebol? Fala. Você ser quem você é. Assumir a sua natureza. E gostar de ser quem você é. Nós precisamos aprender a gostar de quem nós somos. Porque nós somos muito bacanas. Cada um de nós. Na própria singularidade da criação. Nós fomos criados seres únicos. Muito embora a nossa criação seja uma criação de igualdade e justiça, cada um de nós tem uma singularidade. Cada um de nós viveu experiências únicas, viveu experiências próprias, que criou o patrimônio espiritual que nós somos. E hoje estamos muito bem, em face do que já vivemos. E podemos melhorar cada vez mais. Temos que assumir a nossa condição divina, o nosso poder criador, jogar fora, soltar esses medos, essas inseguranças, procurar saber como ela se manifesta no dia de hoje. Como esses padrões egóicos ainda arraigados se manifestam no meu dia a dia, na minha vaidade, na minha prepotência, na minha intolerância, no meu julgamento. Porque eu não gosto da pessoa, mas não dou nem chance de conhecer a pessoa. Vamos vibrar no nosso ser divino. Vamos vibrar com o que de melhor trazemos aqui para esse mundo. Vamos vibrar por um mundo melhor, por uma vida melhor, por pensamentos melhores, por relacionamentos melhores, por escolhas melhores, porque isso é poder. O verdadeiro livre-arbítrio se manifesta nas pequenas situações da vida. A gente fica achando que os nossos grandes karmas são situações que fizemos no passado. Orgulho, porque nós somos orgulhosos até para errar. Então nosso karma é sempre pior, é sempre mais difícil, é sempre mais sofrido, né? Uma pessoa te conta uma história ruim, você conta a sua, que é 10 vezes pior. Porque até para sofrer nós somos orgulhosos. O nosso sofrimento é o maior do mundo. Então vamos abrir mão disso, né? Vamos imaginar o seguinte: eu sou um ser divino. Eu sou um ser divino. E Deus se realiza através de mim. Deixa eu ter esse olhar de divindade para as pessoas que chegam no meu dia a dia. Deixa eu ouvir o que elas têm para me dizer. Ouvir apenas, e não já ficar rebatendo mentalmente o que ela está me dizendo. Prestar atenção no outro. Conhecer o mundo do outro. Isso é ceder a túnica. Isso é andar com outro 1000 léguas no nosso dia a dia. Dá espaço de olhar nos olhos das pessoas e ver aquela alma que está ali. Porque a gente passa sem olhar para o outro. Aliás, isso foi uma das coisas que mais me encantou nesse Papa que esteve no Brasil. Ele olhava nos olhos das pessoas. Ele olhava a alma das pessoas. E isso é o que está faltando nesse mundo. Nós estamos tão fechados nas nossas estruturas, do eu, comigo e só, que a gente não tem tempo de conhecer o outro. E às vezes o outro é um mundo maravilhoso que vai te encantar, que vai às vezes te dar um ensinamento que você vai levar para o resto da sua vida. Me lembro que quando eu tive um sítio em Friburgo, uma vez conversando com um senhor que tinha uma plantação, ele era agricultor simples, seu Silvio, simples, de uma simplicidade assim cativante. E aí eu sentei na casa dele, ele estava ali, ele me ofereceu um café, e ele falou assim: minha filha, você precisa passar mais tempo aqui nessa cidade e aqui no seu sítio. Eu falei assim: seu Silvio, por quê? Você vive muito ansiosa, menina. Você precisa que vir aprender com a gente. Você não quer fazer uma horta, não?
Eu até tentei, mas descobri que isso é bom em filme. Mosquito, formiga, eles entram pela luva, é algo que para mim não deu certo. Mas ele me disse uma coisa que eu achei incrível e que eu guardei para a vida. Ele falou assim: minha filha, olha só, a gente aprende com a terra que existe um tempo para tudo. Existe um tempo para a gente preparar a terra. Existe um tempo para a gente semear a terra. E um tempo para esperar aquela plantinha crescer. E um tempo certo para colher. Vocês da cidade grande estão sempre querendo agarrar o tempo. Vocês não esperam as coisas acontecerem. Aí fica assim, filha, estressada, que nem você. Eu parei. Na época eu era advogada, eu era muito estressada. Mas muita coisa. Eu falei assim, olha que sabedoria. Existe um tempo para as coisas acontecerem. Isso está no Eclesiastes, né? Um tempo para tudo. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de semear, tempo de colher. Existe um tempo para tudo. E a gente sente o tempo? A gente não sente o tempo, a gente mede o tempo com o pensamento, no ego. Porque no mundo do espírito o tempo é sentido, por isso que ele não existe. Um minuto aqui, uma vida inteira aqui é um minuto na eternidade. E isso é impressionante. A gente que às vezes trabalha com a regressão de memória, a pessoa está ali 1h30, ela tem a impressão que ficou 10 minutos. Então, assim, quanto tempo você acha que durou essa regressão? Uns 10 minutos, 1h30. É impressionante, porque quando você sai do tempo e espaço, ele realmente não existe. Né? É ilusão, mas faz parte do nosso dia a dia. Mas se nós estivermos ligados e conectados com o nosso eu superior, a gente sente que tem um tempo para as coisas acontecerem. E quando tem que acontecer, as coisas fluem. Você não precisa fazer nada. A pessoa aparece, o lugar aparece, a coisa acontece. Mas quando você está na ansiedade e quer precipitar o tempo, dá um rolo, dá uma confusão, as pessoas não se encontram, a inspiração não chega, você olha para o papel e não sai nada, e você precisava escrever. Mas é porque não é o tempo. De repente, precisa elaborar mais a ideia, outras coisas precisam acontecer até que aquilo esteja pronto para acontecer. Isso é sentir o tempo. Isso é a natureza espiritual que fala com a gente. Não é que nem comer sem estar com fome, né? Você come, mas a comida não tem gosto. Né? Você não tem. Agora, quando você está com fome e com calma, porque se estiver ansioso, você vai comer, vai matar a fome e ela não terá gosto. Né? Mas quando você está com calma, a fome bate, você sente prazer naquele alimento, como é diferente. Isso é comer com a alma. Conversar com a alma. Falar com a alma. Se envolver com as pessoas com a alma. E a alma vai dar o gosto de diferente na vida da gente. E ao fazermos isso, estaremos trabalhando a nossa natureza amorosa. E essa natureza amorosa estará modificando o seu padrão de um corpo emocional com a matriz de culpa, de medo, de raiva, de insegurança, para um corpo emocional sadio, em que a confiança se estabelece, em que a saúde se estabelece, a segurança se estabelece, porque o amor se estabeleceu. O amor, primeiramente, a você, filho de Deus, filho do Criador, força criadora da vida também. Se reconhecer como um filho de Deus e vivenciar, você ser esse canal dessa divindade a se expressar nesse mundo, é mudar um padrão fantástico de vibração. E aí a vida passa a ser uma aventura e não um castigo, uma dificuldade, um peso. A sua frequência vibratória modifica. E por você modificar a sua energia, você passa a atrair situações diferentes na sua vida. Porque enquanto estiver vibrando no medo, na raiva, na culpa, essas situações cada vez mais se reforçarão no seu dia a dia. Mudando essa vibração, você muda os acontecimentos. Isso é livre-arbítrio. Isso é poder espiritual. De você criar a sua própria realidade a partir da mudança da sua própria realidade interna. E aí sim,
situações diferentes, incríveis acontecem, pessoas incríveis aparecem, e a sua vida passa a ser uma vida que flui, a caminho de fluir na graça. Bom. Oi. Pode escrever, só escrever assim, amar. Escrever ali amargura? Não sei se alguém recebeu isso, muito legal. Recebeu isso? Muito legal. Eu acho que é bem o que. Né? Você pode escrever lá agora. Amargura. É só tira o G e bota o C. Tira o G, é amargura. Muito lindo que eu recebi isso. Amargura, que lindo. É só, podia escrever até no mundo do espírito e do ego. É só Na verdade, quando a gente fala que o amor cura, esse amor ele tem que ser vibrado em nós, né? Não é amar o outro que cura, é você se reconhecer como esse amor que cura. Nós viemos dessa fonte amorosa. A nossa vida, em todas as situações, ela está procurando nos ensinar a amar. Quando a gente nasce na condição de filho, para que a gente aprenda a receber amor. Porque para você aprender a dar, você tem que aprender a receber. E aí você cresce, casa e se torna pai e mãe. E aí você aprende a doar o amor. E não adianta mães e pais neuróticos. Um filho nunca vai amar você como você ama seu filho. Porque as posições nesse mundo estão diferenciadas. O amor do filho é aquele amor egoísta sim, chato, cri-cri. Ele recebe. E nós, pais, aprendemos a doar. Então a posição desse amor é diferente. Aquele filho só vai compreender o quanto foi amado por você quando ele um dia for pai ou mãe. Aí ele vai ter a condição de entender. Então não adianta a gente neurotizar essa relação de pai e mãe com o filho, porque realmente as posições são diferenciadas. O filho está no amor-recepção. Você está no amor-doação, que é realmente um amor quase incondicional, né? Muito embora a gente ainda coloque muitas condições. O amor fraternal é o amor de dois amigos, né? Os amigos se amam fraternalmente. E é sempre muito bacana. Você fica 20 anos sem ver aquela pessoa, quando encontra aquela pessoa, muito legal. Parece que foi ontem. Porque a conexão amorosa, desse laço de afeto, ele permaneceu. Porque não tem tempo e espaço. O amigo fica 10 anos sem te liga e você acha fantástico. Agora, o marido não ligou aquele dia, a casa cai. Por quê? Porque também a posição é diferente. No relacionamento a dois, é o amor de troca. Dar e receber. Então nós vemos que em todas as posições que nós somos colocados no mundo, nós estamos aqui para aprendermos a dar e a receber amor. Ou pelo menos relembrar de que a nossa natureza é uma natureza amorosa. Então, nesse instante, eu gostaria de fazer apenas uma visualização com vocês para encerrar, já que deu a nossa hora. E que ficará sendo a nossa prece de encerramento. Oi? Alguma pergunta? Alguma questão? Agora que eu vi você aí. Então, só pedir para apagar, por favor. Então, nesse instante, vamos procurar utilizar a respiração profunda, sentindo o ar entrar, perpassar todo o nosso corpo, tomando consciência corporal e utilizando a respiração para desfazer
os bloqueios energéticos de tensão. E nesse instante, nós vamos procurar entrar em conexão com o nosso ser divino, com quem nós somos na realidade, a nossa natureza espiritual, a nossa natureza amorosa, boa, verdadeira. Cada vez mais aprofundando a nossa respiração, nós vamos entrando em contato com essa energia amorosa que somos nós, soltando, libertando de tristezas, de dúvidas, de medos. Quando eu estou em mim, comigo, no divino que existe em mim, eu estou na minha casa, eu estou na minha morada, porque eu e o Pai somos um. Ele está em mim e eu estou nele. Ele está em você, você está nele. Mas você também está em mim. A sua natureza divina repercute na minha natureza divina. Porque somos essas consciências superiores, uma experiência aqui na Terra. Eu não preciso ter medo de nada. Eu não preciso me firmar nesse mundo. Eu apenas preciso aprender a ser firme em mim. Eu, em mim, comigo, aqui e agora. Porque eu sou esse ser divino, maravilhoso, poderoso, criado para se expressar nesse mundo. E quando eu me expresso, me realizo nesse mundo, é Deus que se realiza através de mim. Eu não tenho que ter medo de amar ou de mostrar a minha amorosidade para as pessoas. Essa é a minha realidade verdadeira. Eu fui criada por amor. O meu trajeto aqui na Terra é uma estrada amorosa. E no seu final, eu serei só amor. O amor é a força criadora da vida absoluta. O amor expande a consciência e caminha rumo a essa unidade amorosa. Que eu possa ter olhos de amor em todos os acontecimentos da vida. A cura para qualquer situação, para qualquer doença, passa pela descoberta do amor que sou eu. Eu sou amor. Eu sou luz. Eu sou bondade. Não há nada de errado comigo. Eu sou a luz da consciência que se acende, desfazendo todos os mecanismos de separação. Que a luz que eu sou resplandeça, tome posse de mim nesse instante, aqui, agora, hoje, para sempre. Boa noite a todos. Até segunda que vem.